Libra, seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol, me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. É uma leitura atemporal, então não importa quando eu postei esse vídeo, mas sim quando ele chegou até você. É uma leitura coletiva, pegue aquilo que ressoar, que tocar o seu coração, que fizer sentido para você. Aquilo que não ressoar não tem problema, deixe para outra pessoa, libere para o universo, tá? Eu sempre deixo aqui em cima a playlist com todos os vídeos do seu signo, tá bom? Essa leitura vale para Sol, Lua, Ascendente em Libra. Para você que veio aqui, não é de Libra, mas sentiu que valeu para você. Se você veio ver Libra de outra pessoa, tá certo? E você pode considerar, porque a espiritualidade ela acaba usando, às vezes, algumas formas para falar com a gente, tá? Essa energia aqui é para os próximos 7 ou 10 dias. E só um recado. Vocês pediram demais para que eu abrisse a minha agenda. E aí, finalmente, agora eu consegui ter um tempo tranquilo para poder atender vocês. Então, aqui embaixo na descrição eu vou deixar tudinho para como você faz para chegar até mim, tá certo? Também tem as orientações aqui, gente, da promoção, tá? Do dia 8 até o dia 13 de novembro, eu estou deixando uma pergunta ou até 2 perguntas pelo um preço super acessível e bem promocional, para que vocês todos possam conseguir um atendimento, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem para passar hoje para você. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a melhor mensagem do universo nesse momento para você. Muito boa sorte e vamos começar. O que temos aqui para Libra? Hiena, coelho, aranha e o lobo. Então, vamos lá. Gente, olha que interessante que começa aqui o jogo de você, tá bom? Vocês, né? A hiena, ela é uma carta que fala muito sobre uma energia de sentimentos. Então, aqui ela fala sobre mágoa, dores, culpas, arrependimento. Tanto que a gente tem aqui a lua, né? E a gente sabe que a lua dentro do tarô, ela fala sobre esses sentimentos mais ocultos, essa coisa que fica ali escondida dentro do nosso coração. Aqui tem muitos sentimentos que precisam ser resolvidos, que precisam ser libertados. Eu acredito muito que nos próximos dias, Libra pode estar vindo a se sentir um pouquinho mais cabisbaixo, por algumas questões que podem ser antigas, tá? Muito antigas, que já venham sendo recorrentes, ou até mesmo questões atuais, mais recentes, que eu quero dizer. Mas independente se é antiga ou se é atual, o que eu percebo aqui é que existe esse sentimento. E ela vem bem do ladinho, gente, da carta do coelho, tá? Carta do coelho é uma carta que fala muito sobre o medo. E para você ter muito cuidado com o que você fala e com os seus pensamentos. Então, assim, para quem não sabe, eu também trabalho com a lei da atração. Não essa lei da atração que todo mundo fala por aí. É um outro tipo de lei da atração, tá? E a força do pensamento. As afirmações positivas, tá? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente entende, tem todo um estudo por trás, e a gente entende, aprende que é muito importante tudo que a gente fala e o que a gente pensa. Porque a gente tem o poder, nós, eu, você, e todas as pessoas que você conhece, de manifestar aqui na Terra tudo que está na nossa mente e na nossa palavra. E não é mentira, né? A gente escuta por aí e tal, mas é verdade, gente. Então, assim, para começar aqui, o que eu vou te dizer? Para Libra, nesses próximos dias, se você está vivendo sentimentos muito densos ou se você vai viver, já começa tentando ter muito cuidado com o que você vai falar sobre isso. Então, como é que seria isso? Por exemplo, quando você está muito pessimista, então você fala assim, nossa, dá tudo errado para mim. Nossa, esse trabalho é péssimo para mim, sabe? Então você acaba liberando para o universo muita coisa negativa. Se você puder evitar a palavra não, se você puder evitar palavras negativas, isso ajuda muito, tá? Mas vamos ver aqui o desenrolar, porque se a gente continuar sendo muito sobre isso, eu vou explicando um pouquinho melhor para você, tá? Temos aqui a carta da aranha. E veja bem como tudo vai encaixando. A carta da aranha, ela fala para você tecer
resultados abundantes, ou seja, quando você fala com as suas palavras, quando você visualiza, você pensa, você acaba criando aquilo que você quer e modificando isso aqui, certo? E a carta do lobo, ela fala sobre equilibrar a energia do caos, equilibrar o agito, equilibrar a mente, equilibrar os sentimentos. Então, bora lá. Antes de eu tirar o tarô, eu vou te passar algumas instruções aqui, tá bom? Se você já me conhece, você me conhece e sabe que faz todo sentido eu estar falando isso pra você. Se você é novo aqui no canal e é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, então você vai ver que eu sou uma taróloga um pouquinho diferente, tá? Eu trabalho com tarô há muito tempo e eu também faço tarô terapêutico. Então aqui eu ensino você a co-criar a vida que você quer. Então vamos lá. Se você está vivendo períodos difíceis, luto, dores, tristezas, situações complicadas, separação, perda, cortes, é muito difícil a gente, quando vive dentro de uma situação muito complicada, a gente conseguir ser positivo, né, e good vibes. Mas dá pra você fazer. Eu vou te dar um exemplo bem rapidinho pra gente prosseguir o seu jogo, pra você entender que a força do pensamento ela é muito importante, tá? Se você precisar, qualquer coisa, comenta aqui no comentário, que eu te dou um auxílio. Quando eu fazia faculdade, a minha mãe pagava parte da minha faculdade e eu trabalhava e pagava outra parte. Era assim que era feito. Chegou um momento que a faculdade me obrigou, né, por questões lá de semestre e tudo mais, eu não podia trabalhar fora, eu tinha que trabalhar para a faculdade sem ganhar. E aí eu perdi meu emprego e não conseguia mais pagar o valor total. Isso me prejudicou muito, porque era um valor muito alto que eu ganhava e eu não conseguia pagar quase nada. E aí fiquei atrasada. Eu atrasei e a perspectiva era que eu me atrasasse 9 anos do jeito que estava, porque eu ia ficar fazendo uma matéria por semestre. Impossível. Então eu comecei a falar para todo mundo, que eu já praticava a lei da atração, que eu ia ganhar na loteria. E, no caso, né, eu não ganhei na loteria. Eu recebi uma herança depois de 15 anos com um valor exato para eu pagar a faculdade. Quando eu fui fazer a OAB, eu sou advogada, eu não consegui estudar para a primeira fase da OAB. Então, eu peguei e falei para todo mundo que eu ia passar sem estudar para a primeira fase e que eu ia fazer 51 pontos. E ninguém acreditou, eu não sabia nada, eu estudava com amigos, eu errava tudo e eu fiz 51 pontos e passei na OAB sem estudar, com a lei do pensamento. É viagem? Bom, muita gente fala nisso, né? Mas se você fizer da maneira certa, tá tudo certo. Qual é a maneira certa, resumidamente, para você? Você vai pensar no que você quer de forma positiva, pensar muito naquilo e sentir a emoção e acreditar que já é seu. Então eu falava para todo mundo, eu já passei na OAB, eu já ganhei na loteria. E eu praticava isso. Tem uns mantras e tudo mais, mas aqui o que eu quero te falar? Resumidamente, mude os seus pensamentos, mude as suas emoções. Você precisa mudar isso para você criar tudo que você quer, tá? Aqui a aranha tá falando que você pode ter os resultados que você quiser e resultados abundantes. E o lobo tá falando para você sossegar a sua mente, sossegar a bagunça. E aí as coisas elas vão começar a acontecer para você. Confie que você pode criar o que você quiser, tá certo? Se você é novo aqui, você pode estar achando isso muito estranho, mas eu gosto muito de ensinar os meus inscritos a realmente mudarem de vida. E olha só, faz todo sentido, vem o 10 de espadas e o 4 de espadas. O 10 de paus e o 4 de espadas. Justamente na carta da Iena que está falando de medos e inseguranças e tudo mais. O 4 de espadas é a carta do descanso do herói. Aqui você passou por muita coisa já, tá? Você já sofreu, você já chorou, você viveu por momentos extremamente complicados e você simplesmente precisa descansar. Lembra que o Lobo falou para você sossegar a mente? Você precisa descansar, você precisa entender que você tem que ter um tempo para você, que você tem que ter um tempo recolhido para você sentir a sua dor, para você tentar começar a curar essa dor. Olha o coração bem aqui. Você precisa tentar começar a curar essa dor. A luta já passou, o sofrimento já passou. Ah, Camille, mas eu ainda estou vivendo, então tá muito perto de parar, de acabar isso. E você vai ter que resgatar as suas forças, você vai ter que resgatar para você, no seu coração,
muita perseverança para você continuar a sua jornada, justamente porque vem o 10 de paus, que é uma carta que fala sobre esgotamento, tá? É uma carta que fala sobre fardo, sobre exaustão, preocupação, estresse, preocupações de saúde, mas essa carta também fala o seguinte, ela dá para você com todas essas palavras que eu falei, ela dá para você um suspiro dizendo o seguinte, dá para você mudar as coisas, dá para você mudar a sua direção, tá? Perceba bem essa carta. Ela tá indo embora, ela tá partindo com a mala aqui e ela tá indo embora. E veja bem, o animalzinho, ele tá levando o maior peso, ela tá levando só uma mala. Ela não sabe nem para onde ela vai, mas ela tá indo, ou seja, vai chegar um momento nesses próximos dias em que você vai entender que isso aqui vai ficar para trás, que você precisa dar vazão para uma nova vida, que você precisa dar vazão para novos sentimentos, para situações diferentes. E olha só, Cavaleiro de Paus e Rei de Copas, ou seja, presta bem atenção na carta do coelho, tá? Na carta que veio o coelho para você. Cavaleiro de Paus fala sobre você ter progresso na vida, sobre você terminar o que começou, sobre as coisas se encerrarem, sobre você entender, olha só, a força, o potencial, a capacidade que você tem de lutar. A gente tem um leão aqui. Onde que ele tá? Ele tá na frente do leão. Ele deu as costas pro leão. Por quê? Porque ele não tem medo. Tudo que ele já passou na vida dele, todas as lutas, tudo que ele já aprendeu, fez dele uma pessoa forte. Aqui você já é uma pessoa forte. Você passou por batalhas que não foram fáceis na sua vida. Você já enfrentou muita coisa externa, interna. E se você está aqui hoje, é porque você merece a posição que você está. Ah, Camille, mas eu estou num momento difícil da minha vida. Entenda que isso vai passar. Vai passar. Aqui a gente tem o Rei de Copas. Fala muito de equilíbrio. Você alcançando uma maturidade, um grau de maturidade emocional, um equilíbrio emocional, você entendendo o que faz sentido para você, você entendendo o que você está fazendo aqui no mundo, você entendendo as suas próprias lutas, porque às vezes, gente, quando a gente está no meio da confusão, quando a gente está no meio do caos, a gente muitas vezes se pergunta por que a gente está passando por aquilo, por que a gente está vivendo isso, e nesses próximos dias, você vai simplesmente entender, compreender por que aconteceu isso com você. O que você passou por certas coisas na sua vida? O que você aprendeu? Porque para você ter vivido isso, alguma coisa você tem que ter aprendido. E você vai entender. Muita gente aqui de Libra vai falar, nossa, mas tal situação me fez mais forte. Essa situação me colocou aqui onde eu estou, sabe? Você vai entender por que você está com esse medo. Como que você pode quebrar esse medo. O coelho, ele fala muito sobre o medo. E aqui eu vejo muito como você superando esse medo. Talvez não seja uma coisa do dia para a noite, tudo bem, mas você vai conseguir ter a força necessária que você precisa para superar isso, para conseguir vencer, para conseguir lutar contra essa situação. Porque às vezes é só você olhar para a sua própria história. Como que das outras vezes você superou? O que você fez antes que te ajudou a superar as inseguranças, os medos, né? Vamos ver aqui a carta da aranha, que fala sobre você tecer resultados abundantes. Olha que interessante. Aqui na carta da aranha, que vem com a ideia de você mudar a sua vida através da mudança do pensamento e tudo mais, vem justamente a carta da força, que é uma carta que fala sobre você aprender a ter muito autocontrole, e esse autocontrole é você saber dominar o seu interior, ou seja, você saber dominar os seus pensamentos, você saber dominar as suas emoções, você ter foco num objetivo. Então, assim, quando você aprende, e o Rei de Copas fala que você vai ter esse equilíbrio emocional, quando você aprende a tirar o caos da sua vida, tirar o caos do seu pensamento, você aprende a se centrar, a se aterrar, a entender onde é que está o seu centro, qual é a posição na sua vida que você fala assim, aqui eu me sinto seguro. Quando você achar o seu lugar seguro, seja ele
qual for, gente. Aqui a gente pode estar falando de muitas coisas. Às vezes, para pessoas, o lugar seguro é perto das pessoas que ela ama. Às vezes, o lugar seguro é ela sozinha com ela mesma e ela passar um período assim. Então, assim, para cada um é um jeito. Mas quando você acha o seu local seguro, você entende que você precisa domar os seus pensamentos, domar as suas emoções, pensar bem antes de agir. É uma carta que fala para você não agir por impulso. Você começa a tecer justamente isso daqui. Há uma situação nova na sua vida. Lembra que você é o maior co-criador que você já viu. Você é filho de Deus. Não importa o Deus que você acredita ser o universo, se é um orixá, se é Jeová, mas você é filho de Deus, você foi feito por ele. Então você também tem os seus poderes de criação. Então você pode muito bem aprender a dominar os seus instintos, os seus pensamentos, para você trilhar na sua vida agora o caminho que você quer. Às vezes a gente passa uma vida todinha dando ouvido para o que os outros falam, dando ouvido para o que a mídia fala, para o que a sociedade fala, tentando viver e se encaixar em padrões. Quantas vezes a gente não seguiu padrões? Eu, você e todo mundo, porque era moda, porque era tendência. E às vezes a gente vai esquecendo do que a gente gosta de verdade, do que a gente quer. Às vezes a gente cede para nossa família, para não magoar. Às vezes a gente cede dentro de um relacionamento. E tudo isso é uma pequena forma de ir perdendo a nossa própria essência. Então aqui, quando você aprende a se reconhecer como pessoa, o que você é, o que você gosta, e quando você aprende a ter o autocontrole, as coisas vão fluir muito melhor e vão começar a se abrir na sua vida. E olha só, vem o pajem aqui de espadas, tá? Que é uma carta que vem falar para você sobre você buscar a verdade, sabe? Existe uma situação nesse momento que não tem muita clareza. E a gente viu que... Lembra que eu falei da carta da Lua? Que a carta da Lua fala sobre coisas ocultas, sentimentos e tal. Existe algo no momento em que não tem muita clareza. E que você precisa achar isso dentro de você. Eu sinto muito aqui que a resposta dessa questão que não tá muito nítida agora, ela tá dentro de você, tá? Essa carta também fala muito sobre uma vontade de seguir em frente, como a gente estava falando aqui no 10 de espadas. Não importa para onde você está indo, mas você sabe que quer mudar de direção, ou pelo menos você sabe que isso é preciso na sua vida. Também fala sobre você encarar uma verdade, você saber de uma situação, sabe? Aquilo que estava ali meio obscuro, aquilo que estava ali que não era muito claro, você tomando conhecimento disso. Pode ser algo sobre você? Pode ser algo sobre você. Pode ser algo sobre outra pessoa também, tá? Pode ser muitas coisas aqui, mas de alguma maneira isso vem à tona, porque nesse momento você precisa que isso venha à tona para você saber dominar você mesmo diante dessa situação. Vamos ver a carta do lobo. A carta do lobo, ela falava para você justamente sobre você saber sossegar a sua mente, né? E até vem aqui os enamorados. Os enamorados é uma carta que fala muito sobre indecisão, sobre, assim, dúvidas, sabe? E é uma carta que fala assim, se você tá passando por um momento em que você tá sentindo um pouco essa confusão, tá sem saber muito que rumo tomar, ou o que falar, ou o que decidir, é só você conseguir silenciar. Gente, por experiência própria e por muitas pessoas que eu conheço, o que acontece? Quando a gente está vivendo um problema, não adianta a gente correr para todos os lados, a gente ouvir todos os conselhos. A gente está com a cabeça, a gente pode ouvir os melhores conselhos do mundo, mas a nossa cabeça está tão desesperada, está tão atribulada que a gente nem consegue, por mais que a gente escute, a gente não consegue assimilar. Então o lobo fala para você simplesmente ficar em silêncio e você conseguir se escutar. Você é a pessoa mais importante para escutar. Aqui também pode estar falando de você receber algum tipo de ajuda, tá? Ajuda para resolver essa situação. Então, se for para você receber ajuda, é uma ajuda muito próxima, muito querida. Porque a gente tem aqui a Imperatriz, tá? Que fala até de família, de pessoas que te amam. E a gente tem 10 de copas que também fala de família. Então, assim, vamos lá. Pode ser que você receba algum tipo de ajuda? Pode ser que sim.
pode vir da sua família ou alguém que você considera como se fosse família, tá? Aqui também eu vejo na carta da Imperatriz, a gente também tem outra lua aqui. Então sim, tem alguma coisa aí que vai vir à tona. Essa situação ela vem à tona nesse momento porque é como se um ciclo, esse ciclo aqui ele precisasse fechar. A gente tem a lua no início e tem a lua aqui no final. Então é um ciclo, lembra que a lua tem ciclos. É um ciclo que precisa se finalizar na sua vida, tá? É um ciclo longo, tá? Veja que ela tá grávida, então teve muito tempo aí, não é uma coisa de hoje. Para muita gente pode ter sido até alguma coisa recente, mas você vai ter a sensação de que isso demorou muito tempo, muitos meses, muitos anos. Então finaliza esse ciclo e você chega ao final do ciclo com o 10 de copas, com as coisas organizadas. Então assim, vamos lá. Se a gente pegar um panorama de 10 dias, você vai passar aí os primeiros dias ainda vivendo essa energia aqui e tudo mais, mas lá pelo 11º dia, as coisas elas já vão estar bem mais calmas, bem mais assentadas. Então, o que, que você vai fazer daqui? Primeiro, se organizar as suas ideias, os seus pensamentos, as suas emoções, ter calma e paciência. Às vezes só o tempo, gente, mostra a verdade que a gente precisa ver, seja sobre a gente ou seja sobre o outro. Ter a paciência de esperar tudo no tempo certo. E as coisas vão se organizando. Só tem que ter persistência, tomar cuidado com o que você está pensando e com o que você está falando, e ter fé e insistir que as coisas vão terminar bem. Porque aqui, gente, não tem nada dando errado. Então vai vir para terminar bem, tá certo? Fica aqui esse jogo para Libra. Eu espero muito que tenha feito sentido, que tenha ajudado, que possa te ajudar a tocar o seu coração e de alguma maneira trazer luz para sua vida. Que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê muita luz, paz, força, coragem. Que os seus anjos e arcanjos, seu arcanjo Miguel, seu anjo da guarda, esteja em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita, te guardando, te protegendo e te iluminando. Que a espiritualidade segure suas mãos e guie seus passos nessa linda jornada da vida. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.